nós vamos falar um pouquinho de soft power, ou poder suave, mas eu achei umas traduções meio merdas, tá? O que é e como funciona o soft power? Um exemplo de soft power, mas por exemplo, a guerra cultural. Quando a gente fala que os Estados Unidos é um exportador de cultura, quando a gente fala do American Way of Life, isso é um exemplo de soft power. É um poder que não é, geralmente por ser suave, né? Ele não tem a ver com mísseis, não tem a ver com armas, com ameaças, entendeu? É um poder indireto, né? Os Estados Unidos vende a cultura dele pro mundo. Ele exporta a cultura dele pro mundo. E nós, principalmente os brasileiros, a gente abraça muito essa cultura, tá? O fato de você jovem, né? As pessoas jovens, quando eu era jovem tinha isso. O seu ideal imaginário de ensino médio é ter uns armários, né? E todo aquele estereótipo do bully da escola. Isso é porque a gente viu muito seriado americano. Isso porque a gente viu muito desenho americano. E eles são isso, tá ligado? Inclusive os Simpsons, eles são uma piada com o American Way of Life, né? Que é a vida de um pai, uma mãe, 2 filhos, um cachorro, a vida ideal do americano. O pai trabalha, a mãe fica em casa, enfim. Isso vai muito além. A gente consome muita cultura americana. Muita, muita. A gente deixa de consumir a nossa, né? E a gente não conhece outras culturas, muitas vezes, quando a gente fala de entretenimento. Eu sinto que nos últimos anos, a única coisa que mudou é que a gente tem consumido mais ainda cultura japonesa, como animes. Mas qual que é o lance? Apesar da gente consumir muita cultura japonesa hoje, que a gente vai no Crunchyroll e vê essas coisas, a cultura japonesa no Brasil, como gosto de anime, ela vem muitas vezes por causa da TV aberta, né? Antigamente só tinha TV aberta, então a gente dependia dos animes que eram dublados. Uma coisa pra quem não sabe no mercado de animes, né? A maioria, tipo 99% das coisas que a gente já assistiu no Brasil dublado, a gente pega animes que vieram pra gringa. Então a gente dubla o inglês, porque o inglês por sua vez dublou o japonês. E a 4Kids, na época da 4Kids, trouxe muitos mangás e animes pra cá. Então, apesar de ser a cultura japonesa, a cultura nipônica, a gente ainda bebe da fonte americana. A gente depende de uma tradução em inglês pra fazer a tradução em português. Então, no final das contas, chegou até aqui o que passou pelos Estados Unidos. Às vezes fez sucesso ou não, tem alguns animes que fizeram muito sucesso aqui nos Estados Unidos, não tanto, tipo Yu Hakusho. Mas passou pelos Estados Unidos e a 4Kids, a Manchete, a TV Globinho compravam os pacotes, dublavam e traziam pra cá. Então, no final das contas, a gente acaba sendo muito beat de americano. Então, esse tipo de exportação de cultura é muito importante pro que nós vamos falar nessa live. Tá, Lucas, você me explicou mais ou menos, entre aspas, ali por cima, o que é o soft power, né? De como... não precisa ser os Estados Unidos, os Estados Unidos é um bom exemplo, mas como que uma nação pode ter formas de controle sutis entre outras nações, né? Então a gente deseja o American Way of Life e é um soft power americano. E o anime que eu falei, nós vamos falar de anime mais pra frente, a cultura do anime é um soft power japonês, tá? O fato de ter tanto otaku aqui no Brasil é um sucesso do soft power americano. Se eu sou obrigado a ver gente com avatar de anime me enchendo o saco, é porque os filha da puta dos japoneses fizeram um anime bom demais e aí a gente consome. Entendeu? E o Japão tem um lance interessante que é igual aos Estados Unidos. Você não consome, tipo, só o produto, né? As pessoas, os otakus, quando a gente fala... Eu falo isso como demérito não, tá? Falo, mentira, falo sim porque eu sou isso também. Os otakus é o Japão life, tá ligado? Você quer viver, a galera quer viver no Japão. A galera quer ser um desenho japonês. A galera começa a falar gíria de Japão na rua. Isso é soft power. E a Camila deu um exemplo diferente também, que pagode japonês é soft power brasileiro, entendeu? Tudo isso tem a ver com guerra de influências culturais. E como essa guerra cultural entre as nações, algumas ganham e algumas perdem. Tudo isso serve pra gente ter como base de que a China, o soft power dela é um pouquinho diferente. E aí nós vamos entrar numa discussão aqui agora. O que a gente tá falando aqui até agora é que os Estados Unidos, por exemplo, exporta a cultura. Então cabe ao mundo abraçar ou não essa cultura como a gente faz. A China tem uma pira um pouco diferente. Muito do que o que a China produz, produção cultural chinesa, tá? Ela faz muito pra ela mesma. A China, ela prefere fazer produções que falem dela mesma e pro gosto, né? Porque cada país tem o seu gosto de filmes também. O gosto do filme chinês, ela faz muito coisas pro própria nação chinesa. Ao invés de exportar a cultura chinesa, como ela tem um mercado gigantesco de consumidores, ela pode escolher o que vai entrar lá ou não. Então, o resto do mundo tem, cada dia que se passa, a gente tende mais a fazer coisas que vão cair no gosto chinês. Porque hoje os filmes dependem de uma bilheteria chinesa. Se o seu filme não entra na China ou não cai no gosto chinês, boa parte do possível lucro dele é cortada. Então, a China ela tem uma estratégia diferente, pelo que eu pude notar. As produções da China são feitas para a China via de regra, tá? Ela não vê tanta importância em exportar os filmes dela. Apesar de acontecer, mas não é o foco, né? O fóbico pro público chinês é o público chinês. E ela
não dita, isso assim, ela não faz isso diretamente, mas a partir do ponto que ela é o maior mercado, os outros passam a ter preocupação do que a China vai gostar. Pra quem não sabe, ano passado, ano da pandemia, né, 2020, a China ultrapassou a bilheteria dos Estados Unidos pela primeira vez. A partir de 20, não sei como vai ser esse ano, né, mas vamos supor que continue, né? Se isso continuar nesse ritmo, a partir de 2020, as bilheterias gerais da China ultrapassam as bilheterias americanas. Isso é uma coisa que nunca tinha acontecido, isso aconteceu em 2020. As pessoas tiveram mais lucro, né, nas bilheterias chinesas, como total ali, do que nas bilheterias americanas, tá? E agora eu vou passar para nossa tela, só para vocês terem uma ideia de números, né? Aqui vocês estão vendo os 10 filmes de maior bilheteria da história da China. Dos 10 filmes de maior bilheteria da história da China, 8 são chineses. Filmes muitas vezes que nem tiveram tradução para o inglês, então muito menos para o brasileiro, né? Como eu falei, a gente também acaba, muita coisa que vai para os Estados Unidos, a gente vem pra gente. A maioria das pessoas só foi assistir Parasita porque o Oscar falou que esse filme existia pra gente. Então as pessoas foram lá assistir, entendeu? Os únicos 2 filmes que não são chineses, que estão entre os 10 maiores bilheterias da China, são, em quarto lugar a gente tem Vingadores Ultimato, que é a maior bilheteria da história do cinema. E nós temos em nono o Velozes e Furiosos 8, que é... Enfim, Velozes e Furiosos 8 ficou em nono lugar. Todos os outros filmes são produções chinesas. Só pra vocês terem uma ideia, o Lobo Guerreiro 2 é de ação, né? Então assim, o filme de ação não tem muito pra onde ir de diferente, a gente pode imaginar, o pôster que vocês estão vendo é muito parecido. Mas eu vou dar um detalhe importante, esse aqui, A Sereia, né, na tradução, é um filme de comédia. Esses posters já dá um pouco mais pra entender qual é a pira, assim, mas é comédia, com atores chineses, óbvio. O que eu quero dizer com isso? Isso tem a ver com gosto, tá? O brasileiro também tem gosto por alguns filmes. O gosto da China, apesar, eles gostam muito de alguns filmes estrangeiros, como eu falei, Vingadores, Ultimato, isso pega pra eles também. Mas eles super gostam de filmes nacionais. E a China prefere produzir coisas nacionais pra ela mesma. E a cada mês que se passa, ela quebra mais recorde de bilheteria. Então deixa de ser uma opção fazer um filme que não caia no gosto chinês, tá? O que é o gosto chinês é uma coisa discutível. Mas os Estados Unidos, que é o grande produtor que a gente tá falando aqui, né, tenta fazer filmes que pelo menos a galera vai querer ver, pra ver qual é que é, tá ligado? Alguns filmes, sei lá, Velozes e Furiosos, filme de ação, então cai no gosto. Quando você vai fazer um filme sobre a cultura chinesa, isso ajuda um pouco, porque eles talvez tenham mais curiosidade. Se um americano faz, vou dar um exemplo do brasileiro, o Rio e o Rio 2, né, é um filme da Pixar que se passa no Brasil, então a gente fica tipo assim, vamos ver o que tem, pelo menos de curiosidade, né, pra ver como que isso vai se encaixar em alguma coisa. Como eu falei, existe uma preocupação em fazer produtos cinematográficos americanos, no caso, ou, né, terem o gosto chinês pra entrarem na China e terem uma boa bagatela de bilheteria. Às vezes o filme é propositalmente feito pra cair no gosto da China, às vezes eles só cortam umas coisas que eles acham que pode pegar mal lá.